Olha, eu poderia gastar os primeiros 5 minutos deste vídeo explicando que o Homem-Aranha foi criado pelo Stan Lee, pelo Steve Ditko em 1962, que ele é o herói mais um da Marvel e blá blá blá. Mas se você clicou no canal chamado Dark Spider, eu vou assumir que você já sabe o básico, certo? O ponto é, o Omegão na vizinhança virou uma máquina de imprimir dinheiro tão grande, mas tão grande, que a gente já perdeu a conta de quantos filmes, bonecos e reboots necessários a Sony e a Marvel enfiaram goela abaixo da gente nas últimas décadas. Eu já não aguento mais filmes de super-heróis. Eu sei, eu entendo que a proposta foi sempre vender boneco, fazer dinheiro, mas hoje em dia não tem mais nada para te oferecer. Você vê claramente que a proposta deles é pegar seu dinheiro e, sei lá, nada mais me impressiona mais no filme de super-herói. Não é segredo para ninguém que esse mercado de filmes de super-heróis já saturou há muito tempo. Mas enfim, já que o nome desse canal é uma referência direta ao uniforme preto, aquela fase onde o Peter Parker finalmente deixa de ser um panaca e fica minimamente interessante, nada melhor do que estrear essa pérola do YouTube ranqueando todos os filmes do Miranha. Agora eu digo pra você para preparar o seu ódio, porque eu vou colocar muito filme queridinho no lixo e provavelmente exaltar alguma coisa que você detesta. Afinal de contas, a opinião é minha, o canal é meu e meu humor é, digamos que minimamente questionável. Enfim, vamos logo para essa tier list antes que a Sony anuncie mais um spin-off de vilão mais obscuro do Aranha que ninguém se importa. Ok, pessoal, indo para nossa tier list, eu separei aqui as nossas categorias. No topo da lista, merecidamente, eu coloquei Madame Teia, porque é inegável que Madame Teia é um dos melhores filmes de super-herói já feitos e deixar o melhor filme de super-herói já feito. A personagem principal é incrível, o vilão tem uma motivação muito clara, faz total sentido com a trama. É um filme muito bom, que explora o drama, as vulnerabilidades dos personagens. É uma história muito envolvente. Eu não vi a genialidade desse filme em quase nenhum outro filme de super-herói. E... ai, velho, é espetacular. É um filme ótimo, um filme muito foda, que eu não entendo porque ele não ganhou o Oscar. Eu sei que filmes de super-heróis são judiados do Oscar, mas... eu acho que ele foge totalmente da curva, ele merecia sim uma premiação, um reconhecimento. E ai dos filmes do Sam Raimi, Esse filme aqui é muito além de qualquer outro filme da Sony, dos filmes do Homem-Aranha. Então é por essa razão que eu coloquei ele em primeiro lugar, no topo da lista, o Absolute Spider-Man, porque ninguém está acima de Madame Teia. Ok, na próxima categoria eu coloquei o Maneiro. Não é aquele filme que vai revolucionar a sua vida, não é um absolute cinema, mas é um filme legal. É um filme que você assiste, curte, vale a pena, gostou. É um filme bom, é um filme que cumpre a sua proposta, mas não é nenhuma masterpiece, nenhuma obra-prima que vai mudar a sua vida. Eu coloquei aqui também o Legalzinho, não é um filme horrível, ele é um filme ok, um filme legal. Você vai se descontrair, vai passar um tempo, o típico Sessão da Tarde. Você só vai assistir, você vai esquecer ele no dia seguinte, muito provavelmente, mas ele não é horrível. Eu coloquei aqui o Não Me Agride, porque a próxima categoria eu coloquei Não Me Agride, porque o filme é horrível, mas ele não te agride, ele não te mata, ele não te faz mal, ele é inofensivo, ele não te ataca, ele não te faz mal. Ele só é ruim. Ele só existe e é uma porcaria. E a última categoria é Morte a Todos Envolvidos, porque é aquele filme que você sai com ódio, com ranço, o filme é tão ruim, mas tão ruim, é tão desrespeitoso, é tão horroroso, que faz eu querer saber o nome do roteirista, o nome do diretor, o elenco, o cara que serviu o cafezinho pra equipe, saber o nome de todos os envolvidos, porque eu vou matar cada um deles. Enfim, é isso e vamos à tier list, finalmente. E vamos começar com um clássico, Homem-Aranha de 2002, do Sam Raimi. Eu não vou negar, apesar de umas baranguices que tem nesse filme, ele é brega, mas eu acho que ele é um brega que funciona, porque primeiro que naquela época não era muito comum ter adaptação de filme de super-herói. Super-herói era uma novidade naquela época, não é essa hipersaturação do mercado como é hoje em dia.
era uma coisa nova, que estava começando. Então, eles ainda estavam experimentando a fazer adaptação de filmes. Isso é muito notável se você vê naquele filme do Hulk de 2003, ou nos X-Men. Era uma coisa bem quadrinhos ainda. Eles ainda estavam aprendendo a como fazer filme de super-herói. Ainda não existia a fórmula Marvel para eles poderem seguirem. Então, assim, é interessante você ver que o filme é bastante quadrinesco. Se você comparar com os outros filmes do Sam Raimi, ele é o mais, assim... Ele é o mais, assim, fantasioso, porque ele é bastante fantástico nesse sentido. Tipo, ele é bem mirabolante, ele é muito colorido, ele é muito chamativo, ele é bem a cara de quadrinhos. Mas diferente do Hulk de 2003, que ele tentou usar aquela técnica de fazer vários enquadramentos simulando uma página de quadrinhos, eu senti que no filme de 2002 do Sam Raimi ele soube trazer a estética de quadrinhos, mas sem parecer óbvio. E achei que foi uma técnica que o diretor usou que ficou muito boa. E, tipo, o filme é aquele feijão com arroz de super-herói. É o vilão, o super-herói que tá descobrindo seus poderes, a mocinha que ele tem que salvar, mas... Como era o começo, como eles estavam aplicando as primeiras formas, eles ainda estavam descobrindo como era fazer filme de super-herói, eu acho eu não vou negar, eu adoro esse filme, eu acho um clássico. E é meu xodózinho de filmes do Homem-Aranha. Se eu tô entediado, se eu tô querendo fazer alguma coisa, eu boto pra assistir esse filme. Eu acho ele muito legal, muito divertido. E é um filme perfeito pra você assistir em família. Ele é ótimo. Então, por essas razões, eu vou colocar ele no Madame Teia, porque é merecidíssimo. Ele é um clássico, ele é divertido, não é chato, é sensacional. Então, merecidíssimo. Homem-Aranha de 2002, Madame Teia. Agora o próximo da lista. O próximo da lista é Homem-Aranha de 2004, também do Sam Raimi. E por muitos, esse é considerado o melhor filme do Homem-Aranha. Mas será que ele é o melhor pra mim? Eu vou dizer, sim, eu concordo. Eu acho um dos melhores filmes de super-heróis já feitos. Sério mesmo. Eu gosto que esse filme ele é um contraste do primeiro. Enquanto o primeiro é colorido, quadrinesco, eu diria que o segundo filme ele já encontrou o tom da franquia, que é um filme mais sério, mais realista, aborda mais os problemas da vida adulta do Homem-Aranha. O vilão é interessante, apesar de ser aquele mesmo repeteco de vilão que sofre um acidente de laboratório e vira vilão e quer destruir todo mundo, quer destruir No caso, ele quer destruir Nova York. Todos querem destruir Nova York. Mas nesse aqui é mais... O Dr. Octopus eu acho ele mais humano. O que eu não vou negar, eu prefiro o Duende Verde do filme de 2002, porque ele é maluco e eu gosto... Ele é um maluco sádico. Eu gosto de vilões malucos e sádicos. O Dr. Octopus ele é mais humano, mas isso é muito legal. É bom ver vilões humanizados. O drama do Peter Parker é muito bem explorado, isso é muito legal, de você ver, você poder se identificar mais com o personagem. Acho que ele entra muito mais na realidade de muitas pessoas por aí. Então, eu vou colocar ele também no Madame Teia. Só que eu vou colocar ele atrás do Homem-Aranha de 2002. Por quê? Porque eu quero, porque eu me divirto muito mais com o Homem-Aranha de 2002, apesar de eu achar o Homem-Aranha 2 muito mais superior, eu ainda prefiro o Homem-Aranha de 2002. Bom, agora vamos para o polêmico, o que divide opiniões. Homem-Aranha de 2003. É aí que começa. Eu lembro que quando esse filme lançou lá em 2007, ele dividiu muita opinião das pessoas. Eles acharam muito bom, outros acharam ruim, que não fechou a franquia direito. E vai aqui minha opinião. Olha, eu acho que a ideia do filme é muito legal, de explorarem o ego inflado do Homem-Aranha, que no segundo filme ele ainda estava aprendendo a lidar, a ser o Homem-Aranha, a lidar com as dificuldades, os desafios, de carregar o peso, de ser um super-herói. E eu gosto que o terceiro filme vai para uma vertente completamente diferente, que é ele tem o reconhecimento da cidade, ele é ovacionado por Nova York inteira, ele tá no momento de fama dele. E ele tá com esse ego inflado, de se achar bambambam, não sei o quê. Isso eu acho a ideia muito legal. Sem falar que, apesar de ser controverso, eu super aprovei dele ter o uniforme simbionte, que eu acho que reforça isso, que
Como eu falei antes, o Peter Parker é muito mais interessante quando ele tá possuído pelo simbionte. E o uniforme preto é muito mais bonito do que o uniforme vermelho e azul. Mas ele tem um grande problema, que são os vilões. Os vilões desse filme, tirando o Homem-Aranha, são tenebrosos. Tenebrosos. O Homem-Aranha, eu acho que ele é um vilão humano, ele é legal. O Harry, ele fica apagado do filme, mas ok. Mas, mano, aquele Venom lá, puta que pariu. Aquele Venom é horroroso. Aquele Ed Brock sem sal. Aquele ele ficar se lamentando. Ai, o Homem-Aranha, ai, o Peter Parker acabou com a minha vida, eu quero matá-lo, não sei o quê. Ai, não sei o quê. Não. Aí o Venom com aquele CGI todo cagado e com aquela bocarra lá. Nossa, ficou uma merda. O Venom dos quadrinhos... Eu vou virar o nerdola chato agora. O Venom dos quadrinhos é muito mais interessante, que o Ed Brock ele é muito mais interessante, ele tem muito mais camadas, e lá ele é só um coitado. Eu entendo que no contexto do filme ele funciona, ele é funcional, você entende as motivações dele, que ele só quer... Que ele só quer o emprego dele, só quer ter uma vida normal, mas pra mim não dá. Aquele Ed Brock pra mim não me desce. E logo vou falar disso, mas apesar de achar os filmes do Venom tenebrosos, eu prefiro muito mais o Tom Hardy como Ed Brock do que esse Ed Brock do terceiro filme, que pra mim ficou muito ruim. E outra coisa que me irrita, velho, é porque o mordomo do Harry conta sobre o acidente que o pai dele sofreu no terceiro filme. Porque ele esperou 2 filmes pra ele contar pro Harry a verdade. Ah, Harry, na verdade, os ferimentos que seu pai sofreu era do negócio voador do Duende Verde. Eu fico pensando, velho, por que você não falou isso antes? Falava lá. Aí você evitava toda essa trama do Harry perseguindo o Homem-Aranha e não sei o quê. Não. Nossa, ficou uma bagunça. Tipo, isso pra mim é um defeito grande, um defeito grave de roteiro. Mas apesar disso tudo, eu não acho ele horroroso. Na verdade, agora eu tô confuso. Eu não sei se eu coloco ele no legalzinho ou se eu coloco no não me agride. Olha, eu vou colocar ele no legalzinho. Por um triz ele tava legalzinho. É só porque eu gosto da ideia. E eu acho que tem umas coisas legais que dá pra se salvar no filme, como o final do filme, a resolução dele eu acho emocionante mesmo. Algumas coisas eu acho legal. Tem umas cenas de ação que são muito boas. Eu gosto do ar sombrio que esse filme tem. Então, por um triz eu coloquei no legalzinho. Mas se não fosse por isso, eu colocaria no não me agride. Beleza. Agora vamos para o reboot. Porque, por causa dos probleminhas do estúdio, o Sam Raimi quis sair da direção e posteriormente o Tom Maguire também quis sair. Então eles resolveram fazer o reboot, que é o Espetacular Homem-Aranha. Gente, agora sobre esse filme do Espetacular Homem-Aranha, eu acho ele um filme... Eu não vou negar, eu não vou esconder não, eu vou falar mesmo, eu gosto desse filme. Eu gosto muito da ideia desse filme, eu gosto muito mais do Andrew Garfield como Homem-Aranha e Peter Parker do que do Tom Maguire. Eu não tenho nada contra ele andar de skate, aliás, isso eu acho um detalhe muito legal. Sim, gente, eu gosto do Peter Parker andando de skate. Você pode falar, mas isso não tem nos quadrinhos, né? Mas eu achei isso tão legal, sei lá, eu gostei, eu comprei essa ideia dele ser skatista, de que ele não ser um nerd estereotipado como ele é nos quadrinhos. E eu acho a Gwen Stacy 1000 vezes mais legal, 1000 vezes mais interessante do que a Mary Jane. Tem, toda a história de origem, apesar de ser um repeteco do que a gente já viu nos filmes do Sam Raimi, eu acho muito legal. Eu gostei muito da forma como eles contaram a história do Homem-Aranha. De como ele tá descobrindo os poderes, como ele tá aprendendo a lidar com isso. Enfim, todo esse rolê que você já sabe da origem do Homem-Aranha, eu gostei muito da forma que ela foi contada nesse filme. Porém, não vamos ignorar o elefante da sala, o vilão. Mano, o Lagarto é um vilão tenebroso, isso não é segredo pra ninguém, aquele vilão é horroroso. Tipo, ok, você compra a motivação dele de querer criar uma cura pra curar o braço dele, que ele quer revolucionar a ciência, mas puta que pariu, não dá, do nada ele surta e decide transformar a humanidade em lagarto. Tipo, mano, de onde você tirou essa ideia?
De onde você tirou essa ideia de querer transformar o mundo em lagartos? É do nada, tipo, ele se transforma em lagarto, depois quando ele volta ao normal, ele fica, meu Deus, eu preciso transformar o mundo em lagarto, preciso tornar a humanidade em lagarto, porque a gente vai melhorar como espécie. Eu fico pensando, mano, de onde você tirou essa ideia? Mano, pra mim, se eles não levassem o lagarto tão a sério, se eles fizessem o lagarto... Ele pode ter essa motivação de ódio de querer transformar a humanidade em lagarto, mas se isso fosse explorado de uma maneira diferente, se mostrasse que ele teve um surto, que ele teve um delírio, sei lá, explorar de uma maneira não muito óbvia, uma maneira até engraçada, humorada, de zoar que ele realmente quer transformar a humanidade em lagartos, acho que ficaria mais interessante. Poderia destoar um pouco do filme? Poderia, mas eu acho que seria muito mais interessante. Enfim, pra mim seria um filme maneiro, mas ele vai no legalzinho. Desculpa, Espetacular Homem-Aranha, eu realmente gosto de você, mas por causa desse grave defeito, eu deixo você no legalzinho. Você ficar aqui mesmo. Enfim, continuando, vamos para o Espetacular Homem-Aranha, Espetacular Homem-Aranha 2, A Ameaça de Electro. Uma curiosidade, eu fui ver esse filme no cinema com meu pai, lá em 2014. Era um filme de super-herói, ele queria ir ao cinema, eu também queria, só que aí que vem a parte brega mesmo. Eu fiquei com medo do Electro, tinha medo do Electro. Por causa disso, eu acabei saindo do cinema. Eu não sei porquê, mano, eu tinha medo. É cabeça de criança mesmo, porque na minha cabeça eu via o Electro, o Duende Verde, como, nossa, que vilões intimidadores, assustadores. E hoje em dia eu falo, mano, que merda, que bosta. Pra mim, o Espetacular Homem-Aranha 2 é o primeiro filme piorado, porque pra mim eles têm as mesmas qualidades e os mesmos defeitos. Eu gosto do drama do Peter Parker e da Gwen Stacy, de como vai o relacionamento deles, do Peter Parker ter que equilibrar a responsabilidade com o heroísmo, de também lidar com a promessa que ele fez pro pai dela. Isso é legal. Mas, mano, os vilões, você já tinha achado o Lugar Tenebroso? O Lagarto, ele é um vilão foda perto dessa galera, porque não dá. O Rhino, que só aparece no final do filme, ele é um idiota, então ele não conta, mas o Harry, aquele Duende Verde lá, não, ele com aquela bocarra lá, fazendo aquelas caretas lá. Eu não sei como nenhum produtor do filme não chegou lá e falou, não faça isso, porque tá horroroso. O design do Electro não vou legal, eu acho a ideia legal dele ser azul. Eu gosto da versão Ultimate, que foi inspirada no visual do Ultimate Spider-Man, que eu acho legal. Mas é a mesma coisa do Lagarto. Do nada ele tem uma virada de chave e ele odeia o Homem-Aranha, isso não é explorado. E é outro vilão que não dá pra entender. A morte da Gwen realmente emocionante, mas... É emocionante, é triste, mas no geral não dá. Ele... Assim, ele vai no Não Me Agride. Ele é ruim, mas ele não é horroroso, porque tem filmes, na minha opinião, tem filmes piores na lista. Enfim, depois de toda essa bagunça que teve no filme dos filmes do Espetacular Homem-Aranha, eles fizeram parceria com a Marvel e lançaram o novo Homem-Aranha com Tom Holland. Tudo isso que você já tá careca de saber. Agora, minha opinião sobre Homem-Aranha de Volta Lá. Eu sei que esse filme também dividiu opiniões, porque uma galera gostou, comprou essa ideia do Homem-Aranha adolescente, de ser um filme mais pé no chão, mais divertidinho. E outros discordaram, que falaram que eles tiraram a essência do personagem. Eu entendo parte dessa galera que fala que tirou a essência do personagem, porque ele realmente ele é mais diferente. Mas, no geral, eu acho que o filme funciona assim. Eu lembro que eu tava super hypado quando esse filme lançou, porque eu tava naquela fase de ouro de querer acompanhar todo o filme da Marvel. Época que os filmes eram decentes e que você que só queria ver vídeo de teoria na internet e acompanhar os lançamentos da Marvel. Ou época boa. Mas enfim, eu tava super animado pra esse filme do Homem-Aranha. Quando fui no cinema eu adorei. Achei sensacional, incrível. E realmente eu gosto desse filme. Hoje em dia, eu acho ele um filme legal. Ele é um filme bom. Pra mim, o Abutre, eu gostei que eles finalmente fizeram um vilão diferente. Não é um vilão que sofreu... Não é cientista que sofreu um acidente de laboratório. Não é um bicho que veio de outro planeta. É só um cara que ele se revoltou
com o Tony Stark, que fudeu com o emprego dele e decidiu vender armas e sustentar a base disso, virar o novo negócio dele. Eu achei isso sensacional. Eu acho o Abutre, sem zoeira, um dos melhores vilões do Homem-Aranha. E eu achei muito foda que eles pegaram um vilão foda-se do quadrinhos, porque ninguém se importa com o Abutre. Ele é só um dos vilões estranhos que o Homem-Aranha tem, e transformaram num vilão foda. Eu achei isso genial, eu achei muito foda. Parabéns, eu realmente gostei. Eu entendo que isso realmente me irrita do Peter Parker ser muito a puxa-saco do Tony Stark, isso é irritante, mas eu acho que o filme é bom, o filme se sustenta assim. Eu acho que é um filme divertido, ele não tem uma grande história que vai mudar a sua vida, mas ele é um filme legal, ele é um filme que eu gosto. Por isso que eu vou colocar ele no maneiro. Ele não é um filme marcante e... eu esqueci de falar. Eu não acho que diferente dos outros filmes do Tom Holland, eu não acho que ele destoa tanto da essência do Homem-Aranha, porque deixa muito claro que o Peter Parker, ele achava que ele só podia fazer tudo por causa do uniforme do Tony Stark, mas depois ele provou o valor dele, de que ele é foda sem precisar de um uniforme tecnológico feito por um bilionário. Então, eu acho que a mensagem é legal e foi passada. A pena que ela foi estragada nos outros filmes que iremos comentar agora. Segura agora, porque agora chegou no tenso. Homem-Aranha sem volta pra casa. Juro pra vocês, 99% dos filmes que vieram depois de Ultimato, eu finjo que é surto, que isso não aconteceu, que a Marvel acabou em 2019 e que o resto que veio depois é inteligência artificial, foi gerado por IA e, enfim, mano, esse filme não dá. Pra quem falou que eles desrespeitaram o Homem-Aranha, que o Tom Holland não representa a essência do Homem-Aranha e blá blá blá, tem total direito de afirmar isso, porque o que eles fizeram com esse filme foi horroroso, o que eles fizeram com o personagem. Primeiro, que o personagem não evolui. A evolução que ele teve no primeiro filme é jogada no lixo, porque o Peter Parker parece que ele sofre amnésia, esquece tudo que ele aprendeu lá do primeiro filme e ele volta a ser um adolescente, só que um adolescente muito mais imbecil do que ele já era. E... me irrita. O CGI... Foi aí que foi aí que a derrocada da Marvel começou. O CGI é horroroso... O filme é extremamente infantil. Tipo, o primeiro filme ele é mais descontraído, mais pro um público mais infanto-juvenil, mas ok, comprava. Mas, mano, parece que esse filme foi feito pra gente idiota, velho. É impressionante. Desculpa se você gostou desse filme, mas pra mim não dá. É um filme extremamente infantil, muito exagerado. Não gosto. Eu acho o filme muito ruim, de mau gosto. Não gosto. Só pra não dizer que ele é uma completa porcaria, eu gostei do Mistério, eu acho ele um vilão legal, é um vilão mais humano, e ele é um vilão bom, ele é um vilão legal. Eu não acho que ele é marcante igual a Abutre, mas ele é um vilão decente, ele é um vilão legal. Tem aquela cena do sonho do Peter Parker enfrentando vários Homens-Aranhas, daquela alucinação do Mistério, isso é muito legal. Mas isso não sustenta o filme, porque o filme é uma bagunça. Parece que o filme foi feito pra criança de 3 anos. E eu não vou mais falar desse filme, porque eu já fico até nervoso falando sobre ele. E então vai pra essa categoria aqui. Não dá. Esse filme é horroroso. Agora vamos falar pro terceiro filme do Tom Holland. Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Esse filme... Olha, eu não vou esconder não. Eu... gostei do fanservice, o filme é divertido, é muito legal ver os Homens-Aranhas, isso é muito bom, dessa ideia de multiverso, de trazer os Homens-Aranhas de volta. Parte do fanservice eu achei legal, eu acho que pra quem é muito fã dos Homens-Aranhas, desses Homens-Aranhas adaptados ao cinema, ver eles todos juntos, isso é uma ideia que eu gostei, eu comprei, eu achei legal. E finalmente botou fim naquela treta que eu não aguento mais de quem é o melhor Homem-Aranha. Eu senti que essa discussão meio que morreu depois desse filme. E isso é muito legal. Mas, no entanto, não vamos esconder. O roteiro desse filme parece que foi escrito por uma criança de 3 anos de idade. Cara, eu vou falar uma coisa aqui. Nem eu, criança, com meus 10, 8 anos de idade, quando eu brincava de super-herói, eu fazia um roteiro, eu elaborava uma história muito mais interessante do que a desse filme.
A história desse filme... Mano, a história não tem pé nem cabeça. É uns furos de roteiro, assim, gritante. É incrível como o Doutor Estranho foi derrotado por um adolescente recém-saído do ensino médio. Que o Doutor Estranho... Mano, a gente tá falando de Doutor Estranho, mestre das artes místicas. E ele perde pra um menino. Você tem noção disso? E é umas coisas assim, podia ser ok, não precisa ser um roteiro mega elaborado que tudo faça sentido, mas tipo, faz uma coisa minimamente coerente, que faça sentido. E eu não gosto disso, que parece que tá me fazendo de idiota. Então... E eu não acho que, apesar de eu gostar do fanservice, eu não acho que ele seja o suficiente de salvar o filme. Sem falar também que, na minha opinião, esse é um filme que só funciona assistindo no cinema. Se você assistir esse filme em casa, você não vai sentir o mesmo peso. Você não vai sentir a mesma emoção que você vai sentir dentro de uma sala escura com muitos fãs, muitas pessoas surtando com os filmes, com os Homens-Aranhas interagindo entre si. Não é a mesma coisa assistir esse filme em casa. Esse filme foi feito para ir no cinema. No cinema ele funciona, o seu ingresso vale a pena, mas assistir em casa não tem o mesmo peso. Eu não sei se eu coloco ele no legalzinho ou se eu coloco no nome a grid. Cara, não dá. Acho que vou colocar no nome a grid, porque é ruim, mas aquele roteiro lá não dá não. Não dá. Por isso que ele vai ficar no nome a grid, por essas razões. Ok, agora vamos falar dos filmes do Sonyverso, os vilões que ninguém se importa, que tem adaptações assim, ó, uma bosta, adaptações maravilhosas. Vamos começar com Venom. Eu não vou estender muito não, eu acho esse filme uma porcaria, quer dizer, ele não me agride, eu acho ele divertidinho. Se você for assistir por querer passar o tempo, ele não te agride. Eu acho ele um filme ruim, mas que... é isso, ele é um filme ruim, mas que eu acho que dá pra se divertir assistindo ele. Não acho... Eu não sei se eu coloco ele na frente do Homem-Aranha sem Volta Pra Casa, ou se eu deixo atrás no... Acho que vou deixar ele aqui no minha grid, mais atrás de todos esses. Que, mais que eu reclame do roteiro de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa e do Espetacular Homem-Aranha 2, pelo menos eles são filmes que entregam alguma coisa. Tem alguma coisa interessante. O fanservice, o drama do Espetacular Homem-Aranha 2. Então vou deixar ele aqui lá no final do nome a grid. Venom 2 é a mesma coisa. Vou deixar ele aqui. Enfim, enquanto que a Marvel lançou os filmes mais ou menos do Homem-Aranha, a gente teve coisas boas sim. Tivemos o Homem-Aranha no Aranhaverso. Vou contar uma coisa aqui pra vocês. Eu não vou negar que, por certas razões, eu não sei porque quando eu vi esse filme no cinema eu não tinha gostado dele. Eu tinha achado ele superestimado na época. E... isso mesmo, eu achei ele muito superestimado. Eu não via a graça que as pessoas estavam vendo nesse filme. A animação é inegável, que é muito bonita, chama atenção, é muito legal deles fazerem um estilo de animação que não estava em alta na época. E graças a esse filme, por influência desse filme, você vê que muitos filmes animados hoje em dia estão seguindo o mesmo estilo de Aranhaverso. Isso é muito legal. E eu não vou esconder não, essa minha opinião era só surto meu na época. Eu adoro esse filme. Eu acho que esse filme resgatou uma coisa que fazia muita falta nos filmes do Homem-Aranha. Porque os filmes do Homem-Aranha, achei que nessa década aí de 2010, os filmes live action, eles perderam muita essência do Homem-Aranha ao passar do tempo. Eles sempre focavam nos vilões megalomaníacos, ou na tecnologia, nas cenas de ação. Eu achei que faltou um pouco do que é ser Homem-Aranha. E eu achei que esse filme, Homem-Aranha no Aranhaverso, ele resgata muito isso. Então, por essa razão, vou colocar o Homem-Aranha no Aranhaverso no Absolute Spider-Man Madame Teia. E sim, eu vou colocar ele na frente do Homem-Aranha 2 do Sam Raimi, só pra provocar vocês, mas enfim. Agora vamos chegar aqui, esse filme ele foi elogiado, mas ele dividiu opiniões por questões do roteiro. Eu não vou me estender muito não, eu gosto do Homem-Aranha através do Aranhaverso. Minha opinião impopular, eu prefiro muito mais esse filme do que o primeiro filme. Porque você pode reclamar que o filme não tem final direito. Essas coisas de evento canônico eu não gostei.
eles estão fazendo uma coisa, estão mudando o personagem, isso me incomoda, mas, assim, por mais que tenha alguns probleminhas assim, é o que eu mais gosto desse filme, que ele subverte a dinâmica do Homem-Aranha. Ele não, o Homem-Aranha do Tom Holland, eles fazem uma coisa diferente, mas eles seguiram para outro caminho. Mesma coisa com o Aranhaverso. Eles quiseram seguir um outro caminho com o Homem-Aranha. Eles quiseram, explorar a essência do Homem-Aranha. Eu gostei muito dessa ideia, de eles quererem explorar a essência do Homem-Aranha, de fazer uma coisa diferente com grandes poderes e grandes responsabilidades, de explorar essas coisas que são realmente interessantes no multiverso. Eu diria que essa é a única franquia de super-herói que soube trabalhar com esse conceito de multiverso, que é uma coisa que foi porcamente trabalhada no MCU, e diria que Aranhaverso é a única franquia de super-herói que soube trabalhar essa ideia. E apesar das controvérsias, eu acho sim, pra mim ele só perde do primeiro filme do Sam Raimi, o Homem-Aranha através do Aranhaverso. Eu acho esse filme muito bom. Eu lembro que eu saí assim, adorei o filme quando eu saí do cinema. Eu acho ele um filme muito bom mesmo. E por essas razões eu coloco ele no topo da lista. Ok, agora eu vi qual que tava faltando. Eu achei estranho que eles repetiram os filmes aqui. Repetir os filmes aqui nas imagens, mas eu não ia deixar você. Morbius, gente. Mais um filme do Sonyverse, dos vilões do Homem-Aranha. E, de novo, eu não vou me estender de novo, não. Eu vou colocar aqui no topo da lista, acima, assim, do meu filme favorito do Homem-Aranha, de 2002. E eu vou finalizar o vídeo desse jeito. Morbius. Esse filme é sensacional. É um filme... Ele é um filme que ele tem uma história envolvente, o vilão é incrível, tem cenas que nem dá pra explicar de tão incrível que é. Esse filme é muito bom, a trama é envolvente, os personagens são muito bem construídos, deixa qualquer diretor de filme de super-herói aclamado, como o Nolan, o Sam Raimi, deixam todos eles assim invejosos com o que esse filme foi capaz de fazer. É isso, eu vou finalizar o vídeo aqui porque não dá. Morbius é poesia, é vida. Esse filme é maravilhoso. Esse filme é o melhor filme de super-herói já feito. Não tem condição. Morbius é Morbius. Enfim, é isso que eu tenho por hoje, pessoal. Espero que você, fanboy do Cabeça de T, tenha ficado devidamente alteradinho com as minhas opiniões. Se você gostou, o que eu duvido, já que você tem bom gosto, faça o básico. Curta, se inscreva e ative o sininho. Agora, se você está espumando de raiva de escrever um textão de 50 linhas me xingando, curta e comente do mesmo jeito. O algoritmo não diferencia ódio de amor. E dá um trabalho do cão editar esses vídeos. Enfim, até o próximo vídeo, ou até a Sony estragar mais um personagem. Fui!